Aquilo que temos aqui colocado para você inúmeras vezes, através de diversas falas, na verdade centenas de falas, é a beleza desse encontro entre esse que pensa e o seu pensamento. Porque, em verdade, a nossa ideia é a ideia de alguém que está separado do pensamento. Primeiro, antes de tudo, vamos compreender algo aqui essencial, fundamental. A particular visão que você tem do outro, da vida e do mundo à sua volta, é a percepção de um elemento que se vê separado de tudo isso. Esse elemento é o elemento que tem também a ideia de que o pensamento está separado dele. Assim como as emoções ocorrem de uma forma separada daquele que está envolvido com aquela emoção, ou o sentimento separado daquele que está dentro desse sentir, aquele sentimento. Nós estamos vivendo a vida dentro de um modelo inteiramente equivocado, inteiramente errôneo. É o modelo da separação, é o modelo da dualidade. Existe eu e o outro, eu e a vida e eu e o mundo. Assim como eu e os pensamentos, eu e os sentimentos, eu e as sensações que estão presentes. Esta separação é uma ilusão. O que sustenta essa separação? Essa é uma pergunta. O que é que sustenta isso? O que sustenta essa separação é a crença, a errônea crença, a equivocada crença de que você existe separado como sendo o pensador do pensamento. A crença de que você existe separado de um sentimento quando sente, de uma emoção quando ela está presente. Essa separação entre esse que pensa e o seu pensamento, esse que sente o seu sentimento, esse que está aqui presenciando o mundo, como aquele que observa o mundo separado de si mesmo, é o eu, é o ego, é esse sentido de alguém que você sente ser, que no pensamento nós trazemos a certeza de ser. É isso que estamos aqui com você questionando, se aproximando para investigar, porque nós precisamos, na vida, termos ciência da verdade presente na vida. E não podemos ter isso enquanto houver uma separação entre a própria vida e aquilo que nós somos. Essa separação é um dos assuntos principais aqui do canal, aqui com você nesses encontros. É a ilusão da dualidade. Há uma expressão para isso. A expressão é Dvaita. Dvaita é a ilusão da separação entre o pensamento e o pensador, entre o experimentador e a experiência. Nesse sentir, aquele que sente e o sentir. A verdade sobre isso é que não existe qualquer separação entre aquele que sente e o sentir.
nesse sentir. Quando você tem uma emoção, você não é alguém tendo a emoção. É só a emoção presente. Esse elemento que é o eu, é um elemento que surge quando um pensamento em você surge sobre a emoção. É muito simples ver isso. Quando você nomeia uma experiência, a sua necessidade de nomear é a necessidade que esse ego, esse eu tem de se separar para explicar aquela experiência, para explicar o que está sentindo, o que está pensando, o que está fazendo, como se sente em relação àquilo. Essa é a separação. Essa é uma necessidade desta mente, que é a mente do eu, que é a mente egóica. Assim, quando você pergunta o que é essa mente egóica, é aquela que surge quando esta separação acontece. Nós temos um instrumento de percepção, de constatação, de visão, de senso de realidade. É um instrumento que, quando ele está livre da separação, desta dualidade, e aqui a expressão, volto a dizer, na Índia é conhecido por Dvaita. Quando esse instrumento está livre da separação, é apenas a mente. Quando está dentro desta separação, dessa dualidade, é a mente egóica. Então, o que é essa mente egóica? É aquela que está presente em cada um de nós. Quando existe essa ilusão da separação, quando, por exemplo, você está preocupado, essa preocupação, sobre o que quer que seja, essa preocupação é uma preocupação que envolve o pensador e o pensamento, que envolve todo esse processo da mente egóica. E o que é essa mente egóica? É a mente condicionada. É a mente que foi programada ao longo de todo esse tempo para viver assim. Para viver nesta condição de dualidade. Para viver dentro desse padrão de crença de alguém presente, pensando, sentindo, falando, agindo. Aqui dentro desta dualidade, nós temos a presença do conflito, a presença do sofrimento, a presença da confusão. O medo é algo presente quando você se separa. A ansiedade é algo presente quando você se separa. A angústia, a preocupação, a raiva, o tédio, a dor da solidão, o estresse. Todos esses estados de sofrimento psíquico estão presentes dentro desta dualidade, dentro desta mente egóica. Assim, é muito estreito essa relação entre a presença desta condição de sofrimento no ser humano e essa dualidade. Essa separação entre aquele que pensa e o pensamento, entre aquele que sente e o sentimento. Enquanto houver esta separação, essa dualidade, nós teremos a presença do sofrimento.
Assim, a presença do sofrimento e a mente egóica. Observe isso, a mente egóica e o sofrimento. É algo que não se separa? Não há qualquer separação entre a mente egóica e o sofrimento. A presença da mente egóica é a presença dessa dualidade, desse equívoco, desse padrão de comportamento de pensamento presente em cada um de nós, criando esta separação. A presença dessa mente egóica é a presença do sofrimento. Tomar ciência daquilo que se passa com você é poder romper com esta psicológica condição, que é a condição desse padrão de mente condicionada, de mente egóica. Assim, essa percepção, essa compreensão, essa visão da vida, ela ocorre de uma forma nova, quando não temos mais a presença desta mente condicionada. Há uma outra expressão, e nós temos trabalhado ela aqui com você. É a expressão Advaita. Advaita significa exatamente a verdade da vida como ela acontece. A presença da Advaita é a presença da não separação, da não dualidade. Então, a visão da realidade da vida como ela acontece. Sem esse elemento que se separa para olhar a vida, para pensar sobre a vida, para sentir sobre a vida. É Advaita, a não dualidade. Então, não existe qualquer relação real entre esse sentido de separação e Advaita. A presença do ego e Advaita. O ego é exatamente a ilusão de alguém dentro da experiência. E Advaita é a visão de que a presença da experiência é a única realidade nesse instante. O seu contato com a vida não é o contato de alguém com ela. É a própria presença da vida em expressão. Isso é Advaita, a não separação. A experiência nesse instante é a experiência sem o experimentador. Falar é algo que acontece. Pensar é algo que acontece. Sentir é algo que acontece. Uma resposta neste momento para a vida. É a própria vida em sua resposta. Essa é a visão real da vida como ela acontece. Sem confusão, sem problema, sem sofrimento. O encontro com a realidade do seu ser, a constatação da verdade sobre você, é a ciência de que você, em seu ser, em sua natureza real, a grande verdade sobre você é que não há em você sofrimento psíquico, porque não há em você a presença desta mente egóica, desse formato de sentir a vida, de pensar sobre a vida, de se mover em ação na vida. A partir desta separação, a partir desta dualidade, nós estamos diante de algo fictício, de algo ilusório. E, no entanto, nós estamos vivendo assim há milênios.
Todos esses encontros que nós temos, que não são apenas aqui nos vídeos, mas também encontros online nos finais de semana, além dos encontros presenciais, dos retiros, é para a ciência da verdade de que há algo presente. E esse algo não é a vida de alguém, não é a vida da pessoa. A pessoa se vê como alguém. Essa visão que temos da pessoa é a visão incutida em nós pelo modelo do pensamento, que está dentro desse formato de separação, de dualidade. É o pensamento que tem criado a ilusão desse pensador. É ele que tem criado a ilusão desse experimentador, experimentando a vida. É ele que tem criado a ilusão desse que escuta, por exemplo, uma fala como essa. Observe como o nosso condicionamento tem acontecido. Enquanto uma fala dessa está acontecendo, o pensamento pode criar em você, como geralmente ele tem feito, a ideia de alguém para ouvir. E nesse momento, você se põe para ouvir, para aprender alguma coisa sobre isso, para acrescentar ao conhecimento que você já tem, que você já traz, algum novo conhecimento. É o pensamento que cria esta separação desse que está ouvindo e a fala que está acontecendo. Esse interno movimento é o movimento dentro desta mente egóica, onde existe esse que vai ouvir e aquilo que ele está ouvindo. Quando isso ocorre, há uma completa distração nesse momento, desse simples ato de escutar. Escutar aqui é só uma experiência, não é que é a presença de alguém nesse escutar, não é que é a presença de alguém nesse ouvir. Então, a experiência é um momento único, sem a presença desse ouvinte, desse experimentador. É quando esse escutar dessa fala ocorre dentro desse escutar uma compreensão direta do que está sendo colocado aqui. É como quando você se depara com um pôr do sol. Você não se separa para ser o observador. Há só a beleza desse encontro com a observação. Isso porque, nesse momento, esse observador, que é o pensador, não se aproxima. Você não pensa sobre essa visão diante desse cenário. A verdade é que, diante de um pôr do sol, a mente é esvaziada por completa de todo o conteúdo dela, de toda forma de pensamento. Então, nesse instante, o observador desaparece. Aquele que poderia dizer, mas como isso é bonito, não está presente. Não está presente porque o pensador não está presente. O pensamento não está presente. Nós temos somente esse momento. Podemos assumir a vida aqui, nesse instante, livre desta qualidade de mente, que é a mente egóica? Diante desse pôr do sol, esta mente egóica não está presente. Esta mente egóica é a mente do eu. Aqui, de uma forma clara,
nós temos colocado para você como nesta vida se aproximar dela sem esse pensador, sem esse experimentador, sem esse ouvinte, assim como sem esse observador. Aqui nós temos colocado para você como se aproximar da vida de uma forma livre desse pensador, desse experimentador, desse observador, desse ouvinte. É assim que temos um contato direto com a vida como ela acontece. Sem a ilusão de um elemento presente sendo participante desse acontecimento. A ilusão do pensamento é que você está participando da vida. No entanto, não existe você. É a vida como ela acontece. E é exatamente a compreensão direta daquilo que estamos colocando aqui, de uma forma vivencial, que torna claro para cada um de nós a beleza desse encontro com o momento presente. Nesse encontro com o momento presente está a presença da beleza. A beleza é aquilo que está presente quando a mente não está. Quando o pensador, o observador, o experimentador não está. Como pessoas, desconhecemos a verdade sobre o amor. Nós confundimos o amor com o pensamento. Nós confundimos o amor com a lembrança de alguém que amamos. Confundimos o amor com a sensação de prazer que o outro nos proporciona. Confundimos o amor com um sentimento, um preenchimento, uma realização sentimental, emocional, romântica. Para nós, isso é o amor. O encontro com esse momento, quando a mente egóica não está, quando esse sentido de separação, de dualidade não está, esse encontro com o momento presente é um encontro com a beleza. É a presença do amor. O amor não é pessoal. O amor não faz parte do pensamento. Amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor não é sensação. Amor não carrega o passado como a lembrança de alguém que eu amo. Qual é a verdade sobre esse eu? Qual é a verdade sobre essa lembrança? Esse eu não é outra coisa a não ser o próprio pensamento. Essa lembrança não é outra coisa a não ser a própria memória, a recordação do passado, que é pensamento. O encontro com a realidade da vida é a revelação desse estado de não separação, onde está presente a graça, a beleza, a presença do amor. Poder lidar com esse momento presente, não apenas em um contato com o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou ali assentado à beira de um rio, vendo as águas descendo, mas dentro da própria relação com pessoas à sua volta, com lugares, com situações, num relacionamento com a vida em sua totalidade, sem a presença da dualidade, sem a presença da separação, sem a presença desta mente egóica, temos a presença da verdade do amor.
Talvez você pergunte como isso se torna possível. Viver sem nenhuma forma de sofrimento psíquico. Viver livre desta mente egóica e, portanto, desta separação, desta ciência de que a única realidade da vida é a realidade divina, é a realidade de Deus. A resposta para isso é tendo ciência sobre o que é o pensamento e como ele se processa dentro de cada um de nós, sustentando esta separação, sustentando essa dualidade. Ter de uma forma clara essa visão da realidade sobre o que é o pensamento é o fim do pensamento. E o pensamento termina quando nós temos a presença da meditação. Então, são dois assuntos aqui fundamentais para essa investigação. O que é o pensamento e o que é meditação. São playlists aqui no canal. Temos diversos vídeos sobre esses dois assuntos para ser investigado. Saber lidar consigo mesmo é ir além desse si mesmo, compreendendo a verdade sobre o pensamento. Porque todo esse comportamento, pensamento, sentimento, emoção, sensação e percepção, em cada um de nós, é algo que está presente. E a presença do pensamento é algo que está envolvido com tudo isso. A compreensão do que é o pensamento é o fim para esta psicológica condição de mente condicionada, de mente egóica, de ego-identidade. É quando a meditação floresce. E a meditação é você em sua natureza divina, em sua natureza essencial, nesta plena ciência da não separação, dentro da clareza, da lucidez, da visão real da vida, como ela acontece. Então, estamos diante daquilo que é novo, inusitado, desconhecido. Assim, essa aproximação da vida nesse instante requer a presença desta compreensão de nós mesmos. É nesta compreensão que temos o fim para essa ilusão, que é a ilusão desta separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. É isso que estamos com você aqui aprofundando. A compreensão do seu natural estado é a compreensão da vida a partir desse natural estado de ser, que é meditação, que é você em seu estado natural, livre do passado, livre da ilusão de alguém presente, indo em direção ao futuro para encontrar a felicidade, o amor, a paz. Tudo isso se dissolve, tudo isso desaparece nesta clara visão de que a vida nesse instante carrega nela esta completude, esta liberdade, este amor, esta felicidade. Você nasceu para realizar isso. É o que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online nos finais de semana. Então eu quero deixar aqui um convite para você. São 2 dias onde nós estamos juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos tratando da realidade do ser, que é a realidade de Deus, que é a verdade do seu ser. A única realidade presente em toda a existência é
a verdade da Advaita, da não separação, da não dualidade,